Boa noite, senhoras e senhores. Olha a minha cara de cerebral, porque nós estamos entrando no ar um programa Lobotomia, um programa que abre a sua cabeça, não liga os lobos, ele desliga os lobos e aí você tem uma enxurrada de ideias sanguinolentas, sensacionais, cerebral, etc. e tal. Então, nós vamos começar com o programa com o nosso querido convidado, Tico Santa Cruz. Tico, começar com uma coisa muito interessante, que é um fenômeno atual, que são as bandas de ioiô. As bandas que vão e voltam, e é uma capitalização em cima disso. O que eu acho, de certa forma, muito natural. Se você tem um patrimônio, você tem que utilizar da maneira melhor possível. O que você acha disso, das bandas de ioiô? Tem o Guns N' Roses, que veio aí agora tocar no Brasil, os Raimundos que voltaram graças à sua presença. Como é que você acha sobre isso? A gente tem aí duas situações que são interessantes de serem analisadas, né? O Guns tem um frontman que volta com a banda toda desmontada, quer dizer, sai os caras que, né, são os outros componentes, aí tem a turma que fala, não, mas aí não é o Guns N' Roses, porque, pô, se não tá o Slash, se não tá o Duff, se não tá a galera original, então, pô, o cara fez um Frankenstein e tá fazendo, né, a banda. E tem o lado do Raimundos, né, que é o contrário, que é quando sai o frontman e a banda permanece. Né? E aí alguns fãs falam, não, mas a banda só permanece se o que for o frontman. Mas eu acho que é mais difícil, entendeu? Né, cara? Mais difícil, sem dúvida. É porque geralmente o cara é o personagem central, sem né? dúvida, mas eu acho que a gente nunca pode desvalorizar os outros artistas, porque o personagem central ele não faz nada sem os caras que estão fazendo junto. E os Detonautas, por exemplo, agora eu vejo toda hora artistas de todos os tipos, feitiços e tamanhos migrando para a independência, porque as gravadoras já não sabiam lidar muito bem principalmente com rock and roll, né? Você vê que tem cara de rádio que vai frequentar a mixagem final de uma banda, geralmente a guitarra, baixa a guitarra, na verdade, porque as pessoas querem botar você de repente num programa de ultra audiência e de repente o teu segmento, se você fizesse um programa Y em vez do X, seria mais legal. Então os caras não sabem, os caras pegam assim um segmento, você é uma dupla sertaneja, um pagodeiro e bota tudo para fazer o mesmo programa, né? Isso aconteceu muito com Detonautas? Não, a gente no início se dispôs a fazer algumas coisas que eram importantes para a banda. A gente se colocou numa postura que a gente aceitou certas coisas que você tem que fazer no início de carreira para atingir a massa, a popularidade. É o que eu tô falando pra você. Eu sempre tive como objetivo... As pessoas têm que entender isso, né? Sempre tive como objetivo tocar pra 50 mil pessoas, velho. Eu não queria ficar tocando no barzinho, sacou? Tocar no programa de auditório, na verdade. Tocar no ser reconhecido pelo povão na rua, eu queria que a minha música chegasse tanto no cara que, de repente, tem um senso crítico musical aguçado, quanto, de repente, numa empregada doméstica que tá simplesmente lá, a flor da pele, radinho, sacou? Né? E eu acho que isso sempre foi uma postura, mas eu acho que você tem um momento onde também você tem que se colocar assim, bom, agora eu faço isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. E direcionar a tua trajetória, né? Mas quando chegou um dado momento que a gente quis lançar um disco mais pesado, um disco que é um disco obscuro na carreira do Detonautas, que foi muito pouco falado, mas que é um disco muito legal, que chama Psicodelia, Amor, Sexo e Distorção, a gente enfrentou essa resistência por parte da rádio. O guitarra é muito... guitarra. Não, tá muito o Brasil alto. tem um tabu de guitarra que eu vou lhe dizer, né, cara? Desde a passeata da guitarra elétrica em 67, sabe que teve uma passeata contra a guitarra elétrica, né? Então, a partir de você vê que tudo que tem guitarra elétrica, se não for guitarra de trio elétrico, não é brasileiro. É verdade. É pesado, as pessoas morrem de medo. Acontece isso de radialista aí na mixagem da banda, diz assim, pô, faz uma versão acústica, porque chegou um momento onde... Isso é praxe, né? Chegou um momento onde uma rádio de São Paulo, que é uma rádio de cabeça de rede importantíssima, que a gente precisava dela, precisa ainda, mas ela é uma rádio que, enfim, tem as suas formas de trabalho que são um pouco ortodoxas com relação ao que eu considero sincero com o meu trabalho, sacou? E os caras chegaram, pegaram o nosso disco e falaram, cara, na boa, essa guitarra tá muito pesada, essa voz tá muito seca, não sei o que lá. Começaram a falar uma coisa de produção. Tem que botar reverb na voz que também. Não cabia, na minha opinião, a essas pessoas, entendeu? Eles têm mais que tocar o que a gente está pronto, ou não toca, entendeu? Exatamente. Os caras resolveram falar que... ficaram sentidos. Não vamos tocar o Detonautas, não toca o Detonautas porque o Tico Santa Cruz fala demais. Pô, isso é foda, né, cara? No Brasil eu também sofro esse tipo de coisa. E aquela coisa que a gente estava falando antes do programa, não é nada pessoal.
Não, você está falando, às vezes você fala sobre... E esse culto da gente falar, olha, eu acho isso, acho aquilo. Eu volto a dizer o que eu disse no programa passado. No país da fofoca, opinião é tabu. Exatamente. Você está dando uma opinião, você não está falando mal da pessoa, não está fazendo calúnia. E as pessoas ficam ofendidas e te cortam, né, cara? Isso prejudicou muito todo mundo. Prejudicou não só a banda, porque eu não sou sozinho a banda. Claro, aí a gente vai voltar para aquela história do começo. As minhas opiniões pessoais não refletem a opinião da banda, geral necessariamente. Da banda. Entendeu? Aí você acaba criando um problema com vários outros setores que trabalham em função disso. Né? Você gera emprego, você fica à mercê de, sei lá, de fazer politicagem com certas pessoas que às vezes eu não estou afim de fazer, entendeu? Tem uma coisa também, Tico, há precedentes que, infelizmente, na nossa classe, a grande maioria faz esse jogo, aí você não faz, a gente fica de errado, sim, né? Sim, Isso é uma coisa esquisita. Isso é uma característica na minha história, é a característica, o Caniço, que é o baixista do Raimundos, ele fala uma coisa muito que assim, eu acho muito interessante de ser analisada e é uma coisa que eu levo muito em consideração hoje, por exemplo. Ele falou, cara, o prego que se levanta é o primeiro que toma martelada. Muito sábio, assim. Então, tipo, você tá falando o que você pensa, mas vai ter um preço isso aí. Entendeu? E a censura no Brasil hoje, ela não é mais uma censura feita pelo Estado. Ela é velada, né? Ela é a censura financeira. Se você não... Você falou, exatamente, se você falou uma coisa que não me agrada, então, tipo, vai ser excluído. Só que os caras esqueceram uma coisa, a gente tem internet. E a gente é papalar e carismático e simpático pra caralho, não é verdade? Por causa disso, agora pausa para a meditação, porque vocês, por favor, vão lavar o cerebelo, dar uma refrescada na serpentina, a gente vai voltar no segundo bloco mais animado ainda, viu?